Irmãs e irmãos, a paz do Senhor. Todos os dias, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é meditar na palavra, nem que seja um versículo. É costume, né? Nós que somos pentecostais, ter o nosso culto doméstico. Seja no final do dia, seja no início do dia, eu gosto sempre pela manhã, ali ainda no meu quarto. Ler um versículo, fazer uma breve meditação e a minha oração. E hoje eu estava meditando, não faz parte do comentário do Evangelho do dia, que eu costumo fazer praticamente todo dia por causa da liturgia diária. Mas eu estava meditando, abri a Bíblia, aleatoriamente, em Marcos capítulo 12, do verso 13 ao 17, quando Jesus é interrogado acerca do tributo, que é um texto que se repete em Mateus 22, do 15 ao 22, e em Lucas capítulo 20, do verso 20 ao 26. Aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o Senhor tocou no meu coração. O Senhor tocou no meu coração, falou profundamente no meu coração nesta palavra, a respeito de diversos questionamentos, a respeito de diversas coisas que a gente fala com o Senhor, como qualquer cristão, né? Todos nós temos nossos questionamentos, nossas questões, nossas pontuações, nossas relevâncias, nossas ponderâncias, todos nós temos, né, irmãos? E meditando nessa palavra, o Senhor tratou muita coisa em meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs. Vou ler o texto. Marcos 12, do verso 13 ao 17, diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és de verdade, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo, ele aqui, Jesus Cristo, então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Caríssimos e caríssimas, nós estamos num tempo que traz bastante conflito para a igreja, que são os tempos de campanhas políticas. E muitos irmãos fazem inúmeras indagações para mim no WhatsApp, fazem inúmeras indagações no Facebook, nas redes, né? Enfim, a respeito de certas coisas que eles estão sofrendo, de ameaça que eles estão passando, de imposição que eles estão vivendo, e em alguns casos beira até a questão de crime eleitoral. Do ponto de vista teológico,
O Senhor trouxe uma resposta muito clara ao meu coração hoje, enquanto eu meditava. Nesta palavra que fala: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Os herodianos e os fariseus se ajuntam para buscar em Jesus alguma coisa que comprometesse nele, alguma palavra que o fizesse comprometido, e nesse compromisso que ele tinha com essa palavra, nesse comprometimento, eles colocariam mão em Jesus. Armam de certas estruturas para ver se Jesus cai em uma delas. Muitas pessoas fazem isso, né? A gente chama de pergunta capciosa. Quando a pessoa, na verdade, ela não está com aquela intenção no coração. Ela, na verdade, está com uma outra intenção. E se você vê além da questão, você começa a perceber qual é a verdade atrás desse questionamento. Porque eles chegam cheios de elogios, né? Sabemos que és homem de verdade. Não olha para quem quer que seja. Ensinas o caminho de Deus. Qualquer pessoa que gosta de ser aplaudido abriria o coração. Olha, esse povo me ama. Mas, na verdade, os dois grupos, herodianos e fariseus, grupos aparentemente opostos, se unem para tentar achar em Jesus alguma coisa. Para tentar achar em Jesus alguma pegada, alguma presa nele. E é muito interessante, porque nós vivemos em dias bem parecidos com isso. As pessoas que estão comigo sempre, cuidado com o que você vai dizer, porque tem muita pergunta capciosa. A igreja está numa mistura, né? Nos dias de hoje, com essas coisas de política, altares se transformando em palanques. E é curioso porque o Senhor Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. César representa o mundo político econômico. São coisas intrínsecas. Deus representa a religiosidade, a espiritualidade, o aspecto místico. E nos dias de hoje nós estamos misturando as coisas. Eu ouvi uma irmã desabafando no WhatsApp outro dia, dizendo que o pastor da igreja dela apresentou o político lá do ministério dela, da igreja dela. Eu não vou citar nomes, evidentemente. E ele disse assim: vocês têm que votar nesse candidato, esse é o nosso candidato. Esse pastor falando. E se vocês não votarem nesse candidato, vocês estão em pecado de desobediência, porque eu, como seu pastor, estou indicando este candidato. Primeiro, que isso é crime de coação. Isso não pode acontecer. Segundo, não há nenhuma fundamentação bíblica para você apresentar candidato dentro da igreja e ameaçar o povo de pecado de desobediência caso não vote no seu candidato. O voto é livre, garantido por lei. Você vota em quem você quiser. E é tão livre que ele, inclusive, é secreto. Além de você votar em quem você quiser, você tem o direito de se resguardar ao direito de jamais contar em quem você votou. Tem gente que até filma a urna, né? Pelo amor de Deus, isso é crime. Isso é ilegal. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Em contratempo, você vê gente fazendo culto nas câmaras, seja municipais, estaduais, federais. Aí eu fico pensando, meu Deus, se nós tivéssemos lido esse texto, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, talvez nós não estaríamos dessa forma. Que forma, professor Daniel? A forma da profanação. Porque toda vez que você transforma um púlpito em palanque,
Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos profanando o altar do Senhor. Eu nunca, jamais permiti fazer campanha política quando eu fosse pregar. Nem em pregação, nem em aula, jamais. Porque eu sou um homem organizado, eu gosto das minhas coisas organizadas. Acho que a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ela tem que ter organização. Uma vida desorganizada reflete o caos. Deus não está nesse negócio. Observe isso. A gente critica muito essas igrejas que colocam microfone na boca de pessoas que estão manifestadas para espíritos malignos falarem. Quem é você? O que é que você quer fazer com ela? Essas porcarias todas. E a gente não pode fazer isso. É verdade, não pode mesmo não. Porque isso é profanação. Um culto é o culto da verdade. Aqui fala a verdade. Somente a verdade tem a palavra. Os espíritos malignos não são bem-vindos. Espíritos malignos não podem falar no culto da verdade. Pecado de profanação. Deus não pode receber um culto onde nós calamos o Espírito Santo para entrevistar espíritos imundos. E por que muitas vezes nós calamos a adoração, interrompemos o culto para dar voz a homens carnais, para fazer propagandas políticas em cima dos nossos altares? Aí alguém vai dizer assim, eu também não concordo de político sentar no púlpito. Isso aí é uma questão tão subjetiva, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da cerimônia, eu estou falando da liturgia, não de lugares. Porque a diferença do púlpito para a igreja é só que o púlpito é um pouco mais alto para que toda a assembleia assista, todo o recinto assista, tenha uma visão panorâmica. Só por isso. Não tem mais santidade lá do que de cá. Toda a igreja é santa. Mas eu estou falando da cerimônia, a liturgia. Porque a liturgia tem início, meio e fim. Eu sou professor de teologia desde 2013, se não me engane. E se tem uma das matérias que eu mais amo lecionar é liturgia. E eu não consigo compreender uma liturgia fora da santidade. O culto, antes de qualquer coisa, desde o judaísmo, o culto tem que ser santo. Se o culto não for santo, você não precisa fazer mais nada. Você está perdendo seu tempo. É uma cerimônia apenas. É uma reunião de uma revista, dessas que vende produto qualquer. Uma reunião social, é uma ONG, é um clube de cantadores. Menos um culto. Porque o primeiro pilar do culto é a santidade. Quando a gente vai no judaísmo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para entrar na presença de Deus tinha um rito de santificação. Eu lembro antigamente, eu não sei se hoje acontece isso, porque a coisa está mudando cada vez mais. Nós estamos tão distantes das igrejas antigamente. As pessoas estavam escaladas para pregar, ele jejuava na semana. Ele estava escalado para dirigir o culto, a pessoa jejuava durante a semana para aquele culto. A pessoa estava escalada para lecionar na escola dominical no domingo, ele jejuava. Ou seja, passava por um processo de santificação. Não estou falando que o jejum nos santifica. Mas essa doação, essa entrega, essa renúncia corrobora para a separação. Separar significa isso, a palavra santificação. Santificar é estar separado. Quando o altar de Deus chega em nossas vidas, caríssimos e caríssimas, todos os altares têm que ser derrubados. Eu nunca permiti. Uma vez eu fui convidado por alguém da minha equipe para pregar na igreja que essa pessoa congregava, e a pessoa dirigia o culto, e aí, sem a minha permissão, a pessoa, na hora que foi passar o microfone para eu ministrar a palavra,
me fez a minha propaganda política no meio do culto. Eu fiquei muito chateado com aquilo. E na hora que a pessoa está falando, eu sei que o professor Daniel vai me repreender depois. Ainda bem que sabia, porque me conhece. Se eu fui convidado para pregar, eu vim pregar. Se eu fui convidado para dar aula, eu vou dar aula. Se eu vim para uma reunião política, nós vamos falar de política. Não pode misturar as coisas. Se tem uma coisa que não se refere a cosmos e a caos, é a mistura. Deus não é Deus de mistura, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, Deus abomina a mistura. O povo de Deus é um povo santo. A igreja é uma igreja santa. O culto a Deus é santa, porque Deus é um Deus santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Quanto tempo que a gente não ouve pessoas pegar o microfone para dar testemunho acerca de cura divina? Ai, Daniel, mas o culto tem que ter cura divina? Tem que ter cura divina, sim. Vamos parar de mentira. Pentecostalismo nasce sobre 4 pilares. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Onde estão as curas divinas? Eu me lembro de um professor muito amigo, eu nem sei para quantas andas ele, um senhor já de idade, deu aula a vida toda, aula de escrituras. E nós ali no intervalo, ali nós dois na sala dos professores, e comentando sobre diversas coisas, ele virou para mim e falou uma das coisas mais amargas que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele virou assim e falou assim: Daniel, às vezes eu tenho a sensação de que nós somos a igreja que ficou no arrebatamento. A igreja mesmo já subiu. Eu tomei um susto quando ele disse isso, porque eu nunca tinha pensado deste ponto de vista. Tão radical. E eu, com certeza, alguém vendo esse vídeo vai falar: isso é radical demais. Meu querido, nós somos convertidos para o evangelho do Deus moído na cruz. Se um Deus moído na cruz por nós não é radical, então você não entendeu nada. Nós não entendemos nada de evangelho. E nós interrompemos culto para fazer propaganda política, para dar voz a político, e muitos políticos que nem são cristãos, para começo de conversa. Cara ímpio, adúltero, profano, corrupto, falando. Aí para o culto, para a palavra, para o louvor, interrompe a liturgia, que aquilo foi oferecido a Deus. Para o ímpio falar. Tem uma igreja que eu vi uma estratégia muito linda. No meio do culto, eles levantam a igreja e pedem para orar pelo candidato. Achei muito bonito isso. Porque esse é o trabalho da igreja, a oração. O culto, um dos pilares do culto é a oração. O culto tem 4 pilares, eu já fiz um vídeo sobre isso. A gente ora, a gente louva, a gente oferta e a gente prega. São os 4 pilares do culto. E tudo isso em santidade. Pessoas não manifestam mais em nosso meio. Pessoas chegam com problemas espirituais gravíssimos e vai embora do mesmo jeito que entrou. Tem muitos anos que eu não vejo ninguém cair endemoniado no meio da igreja. Aí alguém vira para mim: mas não tem que ter isso dentro da igreja. Tem que ter sim. Se você ler os 4 evangelhos, nos 4 evangelhos onde Jesus estava, tinha demônios sendo expelidos, tinha enfermidades caindo por terra, tinha liberdade aos cativos, tinha o ano aceitável do Senhor. É o evangelho. Se você não concorda com a palavra, a não ser que você está ritualizando o culto de tal forma que até a presença de Jesus não é mais necessária. Porque quando Deus está presente, as cadeias se rompem. E a gente tem uma estranha sensação de que nós estamos fazendo ritos excessivos sem a presença. Pregações belíssimas, meu Deus do céu! Eu poderia citar inúmeros nomes aqui que eu tenho visto, ouvido, assistido, de pregações riquíssimas, mas dá uma estranha sensação de que
A coisa está pasteurizada. Porque uma coisa é você tomar, um exemplo, né? Tomar um leite de caixinha ou pasteurizado. Outra coisa é você ir lá na roça. Na fonte é diferente. A santidade de Deus, igreja. Depois que essa pessoa fez essa propaganda minha antes de me dar o microfone para pregar, eu falei com ele, eu quero conversar com você. E ele ficou com raiva de mim alguns tempos. Mas depois ele voltou e me pediu perdão. Eu falei, não, você não deve me pedir perdão. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Porque quando você interrompe um culto para falar de qualquer coisa que não seja a palavra, você está profanando o culto. Ah, mas a igreja pode fazer reuniões para falar de família? Pode. Pode falar de sexualidade? Pode, mas são reuniões específicas. A partir do momento que nós estamos num culto de louvor, louvor a Ele, o Todo-Poderoso, só Ele é digno. Quando eu interrompo para fazer qualquer coisa, é profanação, é mistura. Deus não pode receber. Que saudade de alguns cultos antigamente, quando o pastor incomodava que o culto estava xoxo, né? Não sei se todo mundo vai entender essa expressão aqui em Minas, a gente entende. A coisa está meio morna. Aí, pastor, vamos levantar uma oração, irmãos, tem uma coisa esquisita aqui. E no mundo espiritual acontecia uma coisa diferente. Deus bradava a partir daquela oração. Porque a gente não aceitava a coisa morna. Não mistura as coisas não, irmãos. O crente pode participar de política? Deve. Porque, segundo a filosofia, todos nós somos seres religiosos, políticos, né? Tem 4 coisas que a filosofia diz que todo homem é. E uma delas é isso. Todo ser humano, ele é religioso e ele é político. E outras 2 que nem vale a pena comentar, porque não é o nosso contexto. Todo ser humano é. A política está nas relações, inclusive familiares, entre os nossos irmãos. Tudo isso é política. Mas é necessário nós entendermos. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus de profanação. Eu fico meditando no tema onde fala que Saul foi rejeitado. Meu Deus, se nós formos analisar, eu gosto de estudar a Escritura, comparando os personagens, Davi pecou muito mais, com uma série de aberrações do que Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul fez uma única coisa, qual foi? O povo estava em guerra, e para o povo de Israel entrar em guerra, primeiro o sacerdote tinha que sacrificar. Quando o sacerdote do Senhor sacrificava, aí o rei podia conduzir o seu exército à peleja, porque o Senhor concedia a vitória. O profeta do Senhor Samuel, o sacerdote, custou chegar, Saul perdeu a paciência para não esperar ele, mandou chamar os bois, fez o sacrifício ele mesmo, e a Bíblia diz, a partir daquele momento, o Senhor o rejeitou em seu coração. Mistura. Mistura. Do jeito que eu não concordo com política dentro da igreja, eu não concordo com cultos nas instâncias públicas. Aí vamos fazer um culto aqui na Câmara. A Câmara não é lugar de fazer culto. A Câmara é lugar de debater políticas, de debater a cidade, de debater o social. Lugar de fazer culto é na igreja. E o povo está misturado. Está misturado. Eu vi o pessoal falando, muitas reportagens, o povo fazendo diversas, como é que é a palavra? Resistência, né? No carnaval de 2020 agora, nas reportagens. Aí o povo fez protesto contra o presidente fulano de tal, o governador fulano de tal, contra o prefeito fulano de tal. Engraçado, na hora que a gente está falando, fulano, vamos falar de política? Aí não gosta de política. E na hora da festa do carnaval quer falar de política. Ou seja, o nosso povo está misturando tudo. Mistura. E a mistura só traz uma coisa. Confusão.
tumulto, caos. Se é para fazer culto, vamos cultuar. Se é para debater política, vamos debater política. Deus não recebe mistura, porque Deus é um Deus santo. Tem um texto na Bíblia que me foge à memória agora, a referência que diz: o zelo da minha casa me devora, diz o Senhor. Olha que expressão forte. Você jogar na internet, com certeza você encontra. Zelo, purificação, separação, santidade. Você nunca vai ver um político indo na missa, interrompendo a missa para fazer discurso político. Você nunca vai ver isso. E a gente adora falar mal de católico. Aliás, a gente não sabe nem chegar na igreja no horário, né? Chega na igreja atrasado, é uma andação para tudo quanto é lado, não tem nem educação, quem dirá reverência. Nem educação tem, quem dirá reverência. Anda para tudo quanto é lado. A gente vai assistir um filme, fica 2 horas lá, sentado assistindo o filme. Fica 1 hora na igreja, tem que ficar trançando para tudo quanto é lado. Vai no banheiro 10, 20 vezes. Uma bebeção de água que parece estar desidratado. Não vou nem falar de reverência, eu estou falando de educação. Porque se você vem na minha casa e não me dá atenção, não precisa vir na minha casa. Assim como nós vamos na casa do Senhor. Se você não dá atenção ao Senhor, você está perdendo seu tempo. Você está indo a desfilar. E para isso existe shopping, existe praças, existe um monte de rua aí, ó. Calçadas, enfim. Você nunca vai ver. O culto tem princípio, meio e fim. Princípio, oração. Meio, louvor e as ofertas. O fim, a palavra. Qualquer interrupção no meio do culto para qualquer coisa que não seja ao nome do Senhor é profanação. Você pode fazer beicinho, você pode ficar com raiva, você pode fazer qualquer coisa. Mas a partir do momento que a nossa opinião pessoal ficou superior à palavra, isso chama-se pecado de idolatria. Lembra lá do livro de Jó, quando a razão de Deus está contendendo com a razão humana. O debate entre Deus e o homem, entre o que Deus quer, a sua vontade soberana, e as necessidades humanas. E é terrível como tudo que foi colocado da humanidade, da perspectiva do homem, é derrubado diante do conhecimento do Senhor. O apóstolo vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que o mais sábio dos homens. Temamos e tremamos, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ô palavra que faz falta no nosso meio. Temor. E o provérbio vai dizer, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Qualquer pessoa que em meu nome estiver fazendo propaganda política dentro de culto, no meio de culto, não tem a minha autorização. Eu não concordo com isso. E do mesmo jeito que eu não estou indo para a Câmara para fazer culto lá. Culto no lugar de culto, política no lugar de política, César no lugar de César, Deus no lugar de Deus. Não adianta ir para os espaços públicos fazer culto se a minha vida não cultua o Senhor. A gente está vendo um monte de gente profana. Ai, o nome do Senhor está sendo glorificado na Câmara. O nome do Senhor não quer ser glorificado na Câmara. O nome do Senhor quer ser glorificado sobre as nossas vidas. Deus está pouco se lixando para a Câmara. Deus quer as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos e irmãs. Que o Senhor possa nos dar graça. Que o Senhor possa nos dar discernimento. E entender que as prerrogativas não podem ser misturadas. Eu não vou deixar de ser crente porque eu estou atuando politicamente.
E eu não vou deixar de ser político porque eu estou oferecendo o meu culto para Deus? Claro que não. Mas as atuações são distintas. É igual uma gaveta. Tem a gaveta de meia, tem a gaveta de peça íntima, tem a gaveta de sapato, tem a gaveta das gravatas, tudo organizado. No computador tem a pasta de música, tem a pasta de filme, tem a pasta de arquivos. Não é assim que a gente organiza? Porque senão você não acha nada. Na biblioteca, você pega a minha biblioteca, por exemplo, onde estão os livros que falam sobre Sagrada Escritura? Tá bom, então vamos dividir de duas partes. Sagrada Escritura, Antigo Testamento, Sagrada Escritura, Novo Testamento. Os livros que falam sobre teologia sistemática, os livros que falam sobre história da igreja. Porque na hora que eu vou lá procurar, eu já sei onde é que eu vou pôr a mão e pegar. Aí imagina se eu vou chegando e botando qualquer coisa em qualquer lugar. Se eu vou misturando tudo. Com certeza eu vou ter um trabalho tremendo na hora que eu precisar daquele livro. Irmãos, organização facilita a vida. Organização do ponto de vista teológico chama-se santidade. Quer ver Deus agir em nosso meio? Traz a santidade de novo. Eu ouvi uma expressão de um amigo meu, pastor pregador, ministrando esses dias aí atrás, que ficou gravada no meu coração. Ele disse: o avivamento começa no pessoal e não no coletivo. Que coisa linda essa expressão. No pessoal. Se cada um de nós buscarmos ser zelosos, se cada um de nós buscarmos o temor do Senhor, se cada um de nós nos revestirmos da santidade de Deus, Deus fará maravilhas no nosso meio. Deus fará coisas tremendas em nosso meio. Porque onde Deus está, não dá nem para contar no dedo o que pode acontecer. Porque Ele é maravilhoso. Onde Jesus está, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção. Já dizia o louvor. Que o Senhor possa vir em nossas vidas. Que você possa refletir sobre essa mensagem. Sobre esse pequeno texto do Evangelho. E não misturar as coisas. Não abre mão de amizade por causa de divergência política. Isso é mistura. Não briga com seu parente porque ele tem um candidato e você tem outro. Isso é infantilidade. A política vem, a política vai. As nossas relações permanecem. Isso é mistura, igreja. Não faz isso, meu irmão, minha irmã. Não é assim que a gente faz as coisas. Se nós formos sentar, aqui no meu canal eu tenho em torno de 7.000 inscritos. Se a gente sentar aqui, cada um de nós tem um pensamento sobre diversidade de coisas. Em diversos pontos nós nos encontramos, porque a humanidade é assim. Se todo mundo for igual, qual é a beleza da humanidade? Se todo mundo pensa igual, qual é a beleza? Que graça tem se não tiver mais um time para concorrer? Cadê a emoção do jogo se não tiver dois times adversários? Para que eu vou conversar com alguém se eu sei que a pessoa pensa igualzinho eu? Se tudo que ela fala é o que eu falo? Isso não é diálogo. O próprio Deus, quando encarna, ele vem propor diálogo. Qual é o grande fundamento da relação com Deus de Gênesis, Apocalipse, da tradição judaica à tradição cristã? Comunhão. O que é comunhão? Diálogo. Eu falo com o Senhor fala comigo. Eu falo com o Senhor através da oração, do louvor, da minha vida santificada, enfim. E o Senhor fala comigo através da palavra, dos dons, enfim. Comunhão. Não abre mão das relações por causa de política e besteira. Política vem, política vai. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Traduzindo, coloque cada coisa no seu devido lugar, sem mistura. Dá para ser um cristão cidadão. Dá para ser um cidadão cristão. Que Deus abençoe nossas vidas e nos dê a paz. Fique com Deus.